comecei a estudar piano aos 9, né? Que não, realmente não é muito cedo, né? Geralmente você começa mais cedo, quer dizer, geralmente, né? Muita gente começa mais cedo, assim, né? E a minha irmã, na verdade, começou antes de mim, ela é mais velha. E então minha mãe sempre conta que ela era muito musical quando ela era criança e tinha uma vizinha, uma amiga, que percebendo isso, conversou com minha mãe, então sugeriu que ela levasse para direção musical na escola de música da FRJ, né? E ela começou bem garota, esse curso que era um curso longo, assim, uns 4, 5, 6 anos, não lembro, mas era bastante tempo. E aí, depois, quando terminou o curso, para continuar estudando na escola de música, tinha que aí entrar no curso técnico e tinha que escolher um instrumento. E aí, então, escolheu o piano, né, mais comum, né? E aí, então, comprou-se um piano, e quando o piano chegou em casa, aí eu fiquei encantado com o instrumento, queria estudar também. Aí comecei a pedir para estudar, queria estudar. E só que naquele momento ela estava preparando para fazer, porque, pelo que eu me lembro, assim, ela terminou esse curso de iniciação musical e logo já começou a preparar as coisas. Quer dizer, não teve aquele início tradicional ao piano, não, já foi logo estudando barra. Claro que devia ser Ana Madalena, uma coisa assim bem simples, mas não teve, eu acho que ela não teve muita iniciação assim desses métodos, assim, porque já tinha uma iniciação musical desse curso na escola, né? Então entrou. E aí logo depois então eu fiz ao mesmo tempo, eu comecei a estudar piano e paralelo a isso eu fiz alguns anos de iniciação, mas assim um pouco saltado, assim, um pouco assim esporádico, né? E logo depois também aí eu entrei na escola de música no curso técnico, né? E aí primeiro eu comecei com a dona Zilá Moura Brito, que eu fiquei só um ano com ela se aposentou. E logo em seguida eu fiquei um ano com a Miriam Dausberg, que também foi para Brasília. E depois aí eu fiquei com a Dona Sternberger durante, acho que uns vários anos. Deixa eu ver se eu me lembro a data. Não vou lembrar exatamente a data. Acho que de 81 a 86, mais ou menos, eu fiquei com a Dona Esther. Né? Foi um período longo. Foi uma pessoa que me ensinou muita coisa. Né? As aulas com a Dona Esther não eram muito detalhadas, né? Mas a Dona Esther tinha uma grande vantagem ali, uma grande qualidade, que era alguém que tocava. A Dona Esther tocava piano, ela tocava 24 pelo Chopin, tocava Carnaval de Schumann, ela tocava de verdade, né? Então, apesar dela nunca ter me propriamente falado nada sobre isso, eu acho que provavelmente deve ter sido importante para o desenvolvimento técnico, assim, mas de uma forma muito assim, por osmose, sem se falar, sem teorizar sobre o assunto, né? Imagino, não sei, porque a gente é muito criança, não sabe direito, né, como é que foi, né? Eu li só um parênteses, eu me lembro uma vez eu conversando com uma amiga minha lá nos Estados Unidos e perguntava se assim, formação chinesa, aquela coisa, né, de uma técnica incrível. Eu perguntei, mas o que você fazia quando era criança? Eu falei, não lembro. Você fazia o quê? Escala? Eu disse, não lembro, né, mas não lembro, né? Porque você é muito criança, né, então a gente não sabe direito, né, o que fazia, na verdade. Mas então eu acho que a Dona Esther teve especialmente essa importância. Aí depois disso eu fiquei, em 86, então comecei a estudar com Miriam Dausberg, fiquei um tempo com ela. Logo que eu já comecei a me interessar, fazer concurso internacional, aí fiz alguns concursos fora e tal. E aí tive alguns prêmios importantes, especialmente o primeiro lugar no concurso na Alemanha, em Colônia. Depois dois prêmios também bem expressivos, que é o terceiro lugar no concurso de Santander e no concurso de Dublin, né, na Irlanda e na Espanha. E esses foram todos concursos super importantes, né? A Alemanha rendeu vários concertos na Alemanha, a Espanha me rendeu muitos concertos na Alemanha, durante muito tempo eu toquei muito tempo na Espanha. Dublin até hoje eu tenho relação lá com eles e tal. E aí foi isso, foi terminado. Depois disso, paralelamente, então fiz já toda a minha graduação na UFRJ, fiz mestrado. Naquela época, né, a gente fazia o mestrado, era um curso muito... Se tinha uma visão ainda muito diferente do que se tem hoje em dia, né? Então o meu mestrado levou 5 anos. Né? Era assim, era um curso de piano, a gente ficava lá estudando. Né? Era muito diferente. Fiz uma tese no final, a tese foi, né, correta, assim. E sobre o Gaspar Delanoë, sobre a Undine, do Gaspar Delanoë de Ravel. E depois... aí terminado o mestrado, então tinha aquela coisa de querer estudar fora, né? Então eu acho que era importante, acho que é importante mesmo, essa coisa de uma vivência em outro lugar e tal. Só que, né, meus pais não tinham condição de me financiar e eu precisava de uma bolsa de estudo. E aí eu dei entrada no projeto, numa bolsa da CAPES, querendo estudar piano, né?
E naquela época ainda existia, mas já estava acabando isso, porque durante muito tempo ainda a CAPES dava bolsa para você estudar fora, né? Estudar música, né? Fazendo no conservatório, né? Só que nessa época já não tinha mais isso. Eu me lembro que eu recebi um telefonema da CAPES dizendo assim, olha, a sua bolsa, esse seu pedido é inviável, né? Agora, a gente está te ligando porque viu o teu currículo, viu que você era um candidato interessante para a gente e tal. Então, mas você tem que entender que esse tipo de bolsa não existe mais. Você tem que fazer uma bolsa pedido para fazer um doutorado, né? Aí você, tá bom. Aí eu peguei, reformulei todo o meu pedido, aí entrei em contato com a Sorbonne e tal. E aí acabei me inscrevendo para fazer doutorado lá. Só um parênteses, né, que eu falei dos concursos internacionais, pulei um pouco os concursos no Brasil, né? Eu acho que o mais importante, sem dúvida, foi o que me lançou, assim, foi o concurso Sul-América, que eu fiz em 84, que eu tinha 17 anos, assim, eu era totalmente desconhecido, eu tinha ganho de concursos locais, assim, menores, assim, né? E nesse concurso, era um concurso que é organizado pela Sula Jafé e patrocinado pela Sul-América, e tinha sempre gente muito boa que vinha fazer, né? Então, um ano eu me lembro que eu tinha ganho Cocarelli, Zé Castro Cocarelli, se eu não me engano, com o Ricardo Castro. No outro ano acho que tinha ganho Martina Graf. Tinha algumas pessoas assim muito boas que tinham feito esse concurso, né? O meu foi o terceiro, se eu não me engano, foi o terceiro. E aí, e eu cheguei, né? A Sula, assim, ela geralmente convidava essas pessoas que moravam fora. Não que houvesse favorecimento, não é isso, né? Ela queria o sucesso do concurso dela, então convidava gente muito boa para vir fazer. As pessoas vinham, como eram muito boas, ganhavam, né? Natural. E no ano que eu tinha feito, ninguém me conhecia, né? No ano que eu fiz, ninguém me conhecia. Aí eu cheguei lá e fiz assim, ganhei todos os prêmios, e foi uma coisa assim bem bacana. Isso me projetou, assim, eu tinha 17 anos, assim, né? De repente, né, eu comecei a tocar muito, né? E aí foi depois que eu fui, então, passei para eu fiz outros concursos no Brasil e tal, ainda, lógico, além desse. E depois aí que vieram os concursos internacionais que eu já mencionei, né? Então, como eu estava falando, eu terminei o mestrado, aí eu então pedi essa bolsa para a CAPES, eu ganhei uma bolsa para a CAPES para fazer doutorado, né? Nos 2 primeiros anos, o meu objetivo sempre foi, quando eu fui para fora, sempre foi estudar piano, né? Então, o primeiro eu fiquei estudando com Dominique Merlet em Paris, 1 ano, depois eu fui para uma experiência muito importante, que foi uma fundação no Lago de Como, na Itália, que é uma experiência assim, uma ideia muito bacana, que é um cara que era um milionário, né, e que ele estudou piano quando era jovem, tinha sempre era paixão da vida dele, mas acabou indo para a área de informática, ficou rico, e aí inicialmente a ideia era fazer um concurso de piano. Aí contactou o Alex Rosenberg, o Rosenberg falou para ele, mas mais um concurso de piano, já tem tantos, por que você não faz uma coisa diferente? Por que você não faz uma fundação que você convida os jovens do mundo inteiro para vir para cá, você convida os professores para vir dar aula para eles? E você pega a hospedagem, a alimentação, casa, dá tudo para eles, né? E foi, então, ele achou a ideia bárbara, e é uma ideia maravilhosa, né? E ele fez isso. E aí, um desses anos eu fui, né? Eu fui convidado para ir nesse lugar, fiquei 1 ano lá, né? E morava ainda em Paris, mas aí ia uma vez por mês, quando tinha os masterclasses. No final, eu fiquei 3 meses direto, que os masterclasses se intensificaram e tal. Foi uma experiência incrível. Aí eu tive contato com um monte de gente muito boa. Quem dava aula lá? Leon Fleischer, o Karl Ulrich Schnabel, o filho do Arthur Schnabel, que era maravilhoso. Maravilhoso. O Futsong, Bashkirov. Esses vieram várias vezes cada um. E eles eram realmente os mais bacanas. Nesse ano também teve Rosarin Turek, teve Charles Rosen, teve um monte de gente que veio, né? E em outros anos, por exemplo, Perarria teve lá, Menachem Pressler, enfim, um monte de gente, né? Gente muito boa. E foi uma experiência muito legal. Aí, terminado isso, e eu me lembro que eu estava lá nessa época, eu já tinha uma amiga de longa data que era Hei San Peck, que é uma coreana, toca muito bem, segundo prêmio Tchaikovsky, primeiro lugar em Maryland, enfim, tem né, 4º lugar, acho que o 6º lugar, sei lá, Rainha Elizabeth, 4º ou 6º, Rainha Elizabeth, 4º lugar em Leeds, eu acho, assim, tem uma carreira, ela toca realmente muito bem, e sempre fomos muito amigos, né, mas lá a gente então conviveu durante um tempo, assim, sobretudo no final, muito proximamente, né, e eu conversava muito sobre piano, sobre como estudar, como tocar e tal, e ela falou assim, olha, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir estudar com a minha professora.
vai estudar 2 anos para minha professora, você nunca vai precisar me perguntar nada. Eu disse, mentira. Você vai que você vai ver. Aí terminou esse curso na Itália, eu fui para Boston e passei 2 meses estudando com a professora dela, né? E fiquei absolutamente maravilhado e encantado, né? E era de verdade. Ela era realmente muito boa, né? E foi assim, incrível. E aí eu fiquei com aquela coisa que eu gostaria de estudar com ela um dia, né? Mas eu tinha ido para a Europa para fazer meu doutorado, né? Eu sou assim muito, né, certinho, né, responsável, eu tenho que fazer minhas coisas direito, eu me esforço para fazer bem feito e tal. E nos 2 primeiros anos eu tinha muito mais me dedicado ao piano do que qualquer outra coisa, né? Aí eu disse, bom, agora tem que fazer a tese, né? Mas já tinha passado 2 anos, né? Então, consequência, eu fiquei 2 anos mais, praticamente 3 anos, sem abrir a tampa do piano. Eu só abri a tampa do piano para ver as coisas lá do Henrique Oswald e fiz então minha tese de doutorado, né? Que foi uma tese que eu me esforcei bastante, a tese é legal, tem coisas muito boas, né? Fiz o catálogo completo, que ainda, depois já tem 10, 15 anos que eu já terminei meu doutorado, mas ainda não está publicado, né? Porque não tem tempo, né? De sentar, de fazer aquilo, porque isso exige uma dedicação para poder fazer, né? Mas está pronto, né? O catálogo está pronto. E então fiquei lá os 3 anos sem tocar piano, direto. Fiquei mais 2 anos em Paris, depois voltei para o Brasil, fiz toda a parte do catálogo aqui no Brasil, depois voltei para a França, fiquei um tempo lá, 6 meses, voltei para o Brasil, fiquei nesse vai e volta, e finalmente defendi minha tese em 2000, né? E foi bem legal e tal, foi uma experiência bem legal, né? Então, aquela coisa que as pessoas têm, os instrumentistas têm muita resistência, né, para escrever, né? Para mim foi uma experiência muito boa, né? É claro, né, que dificilmente você consegue conciliar você fazer uma tese e tocar piano, continuar a sua atividade, né? Eu acho que é possível, eu nunca vi. Nunca vi alguém, porque geralmente as pessoas não se organizam, né? Por exemplo, pessoas que falam assim, eu não vou fazer a seleção do mestrado ou do doutorado esse ano, eu vou ficar 1 ano me preparando, vou organizar e já vou entrar com a tese pronta. Já vi essa história várias vezes, nunca vi acontecer. Porque você só faz mesmo quando você tem lá o deadline, que você tem a obrigação, você tem que fazer, né? Então, eu acho até possível conciliar as 2 coisas, mas acho muito difícil. Você tem que ter muita disciplina, né? Que não é uma coisa que não me falta, eu tenho bastante disciplina, mas é porque de fato eu estava focado em outra hora no momento, né? Quando eu comecei a estudar na Europa, e depois no final eu estava, fiquei então dedicado realmente à minha tese, né? E aí defendi a minha tese e nesse momento eu estava, no finalzinho eu estava no Brasil, dava aula para um rapaz e tal, e ele estava querendo ir para fora, e ele perguntava assim, para onde que ele ia? E eu sempre falava de Boston, você tem que estudar em Boston com essa professora e tal, blá blá. E aí ele começou a pesquisar, ele virou para mim assim, mas você não sempre dizia que você quer voltar para lá, você gostaria de voltar? O Artist Diploma, que é um curso, né, é um curso lá especial, né, está com inscrição aberta, por que você não se inscreve? Eu disse, meu Deus, estou fazendo a minha tese, já estou naquela coisa, né? Sabe aquele final mês que ainda faltam, já acabou, mas ainda faltam 6 meses até você entregar, né? Já está tudo pronto, né? Tem 6 meses de trabalho pela frente. Aí, eu disse, bom, então vou fazer a inscrição. Né? Meio a contragosto, fiz a inscrição, achando que aquilo não ia dar em nada e tal. Aí, passado um tempo, eu recebi a carta me convidando para fazer a audição, porque assim, o Artist Diploma no New England Conservatory em Boston é um curso bastante seleto, né? Muita gente, o mundo inteiro se inscreve, eles selecionam assim, no máximo assim, umas 10 pessoas para ir fazer a prova. E lá eles selecionam assim, todos os instrumentos ao mesmo tempo, né? Uma pessoa para entrar, 2 pessoas, né? Geralmente é assim. E hoje em dia, por exemplo, o NC mudou bastante o perfil, né? O NC está com um time de cordas excepcional, né? Não sei se é o melhor dos Estados Unidos, é um dos melhores dos Estados Unidos, né? Então tem gente muito, muito, muito forte. Então, hoje em dia, o perfil é muito de cordas, né, dos Artist Diploma, né? Mas, então, né, aí me chamaram, convidaram para ir. Aí eu falei assim, bom, vou lá. Eu sabia que era muito difícil passar, né? Assim, vou lá, estou aqui terminando. Aí estava terminando mesmo a tese, né? Não estou estudando piano. Aí eu falei, bom, parei, fiquei uma semana, é o tempo que eu me dei, né? Estudei piano loucamente 1 semana, fui fazer a prova e fui aprovado. Eu, obviamente, fiquei super contente, aí voltei para Paris, aí logo depois eu defendi minha tese, aí vim para o Brasil, né, fiquei um mês e já fui para os Estados Unidos, né, e aí foi bacana, porque aí depois de ter dedicado assim, esse tempo, aí, esses 2, quase 3 anos ao doutorado, né, sem estar estudando, sem nada, foi uma maneira de eu voltar, né, ao piano, né, e de uma forma muito intensa,
Porque lá, assim, esse curso, a diploma é um curso que não tem nenhuma obrigação acadêmica, você só toca piano. Então, eu estudava de manhã até de noite, né? Todo dia, o dia inteiro, né? E numa boa, super, né, feliz da vida, né? E eu me lembro que eu cheguei lá, falei para a professora, o que a gente vai começar a estudar? Aí eu falei para ela, assim, uma coisa que eu adoraria fazer seria variações de Abele, de Beethoven. Ela falou assim, eu achei que ela falou assim, não, desiste, isso é muito difícil, né? Ela falou assim, ótima ideia. Então foi muito bacana, foi uma experiência incrível. E eu peguei assim uma peça, até mais tarde eu fui estudar para a sonata, né? Ela falou para mim assim, perto da Diabela é facílimo, não é facílimo. Então uma peça que demora 1 hora de duração, né? Que tem tudo ali dentro, né? De uma assim incrível, né? E aí de fato eu reaprendi a tocar piano com ela nessa peça, né? Não assim, as pessoas falam, né? Imaginam, né? Que como ela é coreana, né? Como ela é oriental, que ela dava muita técnica. Ela nunca falou de técnica para mim, nunca. Ela falava assim de maneiras de estudar, produção sonora, de como você tem que som você quer e como fazer para ter aquele som e como ler uma partitura. Era isso. As aulas eram essas. Foram assim, eu reaprendi. A minha cabeça mudou completamente. Eu passei a ser outro músico depois que eu estudei com ela, né? E porque isso é o que mais ou menos o que eu procuro fazer, né? É uma linguagem, né? Você aprende como fazer, né? Você aprende assim. Tem outras, né? Como tem línguas diferentes, né? Tem outras maneiras de você ler, de você se expressar, de você falar. Mas é uma língua, né? Então você aprende a fazer. Você aprende a ler, você aprende a como se toca e como produz o som. É isso, né? E assim, na realidade, então, o meu trabalho como professor, né? Eu me espelho muito no que eu aprendi com ela, né? Que é dar ferramentas para os alunos para eles poderem fazer sozinhos. Né? Até hoje, assim, eu já estive em Boston muitas vezes depois disso, né? E eu vou e toco minha professora como aluno. Sendo lá, toco o que acha, eu acho isso. Né? Então, é ótimo. Agora, assim, porque é sempre bom, né? Ter um ouvido te ouvindo, né? Um par de ouvidos te escutando é sempre muito bom. É sempre enriquecedor, é sempre útil, né? Mas, assim, ela não me ensina nada de novo, né? Ela me transmitiu uma maneira de pensar. Né? Isso aqui acho que foi muito precioso do que ela fez comigo, né? Me ensinou uma maneira de pensar, né? Aí foi isso, né? Depois aí, né, quando eu estava terminando o meu curso, surgiu a oportunidade, tinha essa vaga aberta na USP, aí eu fui fazer a prova na USP. Engraçado assim, que eu nunca, eu estava terminando o meu curso, quer dizer, eu ia acabar, ia fazer o quê da vida, né? E eu nunca pensei, realmente nunca pensei, né? Absolutamente estava tranquilo. Aí surgiu a oportunidade que eu terminei, eu voltei, vim para o Brasil, fiz o concurso, voltei para os Estados Unidos, 2 dias depois eu fiz o meu recital final, aí 2 dias eu voltei para o Brasil e logo depois de feitos os exames eu já estava assumindo o meu posto na USP, né? E assim, muito feliz, né? Porque dar aula foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, muito. Né? Acho que dá para perceber, né? Que como eu tenho prazer, né? Eu me divirto muito dando aula, né? Eu rio muito com meus alunos, né? E muita brincadeira, a gente se diverte muito, né? E aí comecei a dar aula, né? E mais recentemente comecei a me envolver um pouco mais com essa parte administrativa, né? Também surgiu essa, não sei se ainda posso chamar de oportunidade, mas assim um pouco o momento, né? Que eu, né, sempre falei isso, Deus me livre. Eu me lembro quando eu voltei para o Brasil, o primeiro concerto que eu fiz, o segundo concerto que eu fiz, foi em Fortaleza, com aquela orquestra, que tem uma orquestra de câmara em Fortaleza. E aí tem o regente na época, chamava-se Márcio Landi, né, que ele é professor, se não me engano, da Universidade Estadual do Ceará. E aí ele tinha acabado de vir, né, ele tinha acabado de assumir lá o posto dele na universidade. E aí ele era chefe de departamento. Eu falei assim, você é chefe de departamento? Eu sou chefe de departamento. Tá. Aí eu falei assim, Deus me livre, eu nunca vou ser chefe de departamento. Aí ele virou para mim, quem diz que não vai ser, é quem vai ser. Então, e aí eu não tinha pretensão nenhuma de subir nada, né? Não tinha quase que horror dessa história da administração da universidade. Mas uma conjuntura de fatores e tal, eu acabei me candidatando, né? Não foi uma coisa assim que me obrigaram, não, eu me candidatei e assumi a chefia do departamento. E para minha surpresa enorme, foi um período muito divertido, foi ótimo, assim, foi legal, a gente fez um monte de coisa, a gente, né, conseguiu viabilizar a compra dos instrumentos novos do departamento, a gente comprou 8 Steins, né, 2 Yamahas de cauda, 15 Yamahas
e amarras de armário, esse processo todo ainda está em trâmite, os estádios já foram todos comprados, e amarras ainda estão em trâmite, fora todos os instrumentos, né, violino, violoncelo, né, instrumentos de percussão, tudo está em trâmite ainda. Uma boa parte já veio, outra parte está bem encaminhada, e ainda falta um pedaço para se fazer. Né? E, assim, e outras coisas, assim, acho que o departamento mudou muito nos últimos anos, acho que atualmente é uma coisa bem tranquila, né, bem bacana, assim, as pessoas, muita gente jovem entrando, bacana, com vontade de trabalhar, engajada, né? Então há uma renovação muito grande, né? E isso está caminhando legal e tal. Eu fiquei 1 ano nessa chefia e também completamente, isso foi uma surpresa realmente. No final desse primeiro ano teve a eleição para vice-diretor e eu fui eleito vice-diretor da ECA, né? E essa realmente foi uma surpresa, né? Eu de fato nem me candidatei propriamente. Né? Mas enfim, começou lá e assim, é nesse momento que eu estou dentro da universidade, né? E assim, tá uma coisa relativamente tranquila, né? Por um lado, né, porque a diretora ela é bastante engajada, então ela se esforça, ela trabalha bastante, ela é bem trabalhadora, assim, e tal, né? E ela me passa, naturalmente, algumas coisas, né? Mas é tranquilo, não é uma coisa assim que você fica com o papel de manhã de tarde, você não sabe o que você vai fazer. Não tem sido uma coisa dessa maneira. Agora, o que tem, de fato, são muitos assuntos, né? Nesse momento especial, tem muitos assuntos. Tem, por exemplo, a USP está aí numa discussão que vai acontecer agora, dia 1º de outubro, de possibilidade de mudança do seu sistema eleitoral para reitor, né? Então parece estar havendo um consenso para mudar numa determinada direção. Ninguém sabe se isso vai dar certo, porque a gente tem uma reunião de conselho universitário para decidir isso. Então isso está na USP, está acontecendo essa coisa, que é, né, um significativo. Dentro da ECA tem a possibilidade, está se discutindo a possível criação do Instituto de Artes, e aí tem posições muito antagônicas, né? As artes querem, vem esse processo como uma possibilidade de crescimento, né, de modernização, de inclusive a afirmação política da importância de se ter uma área, uma escola de uma área, que a gente não tem uma área na USP, né? As artes estão numa escola de comunicação em São Paulo e numa escola de filosofia em Ribeirão Preto. Não existe uma escola de artes, né, na USP, né? Então, da importância disso politicamente e tal, mas as comunicações não querem, né? As comunicações veem essa possibilidade de criação de um novo instituto como uma possibilidade de enfraquecimento, né? O que é uma pena, porque não é verdade, né? Eu acho que é uma visão muito antiquada, né? Muito baseada nos mitos e nas paixões, ou melhor dizendo, nos ódios, né, de uma geração passada, né, que vai se aposentar, que não está de fato pensando para frente, né, está muito à mercê das seus próprios medos, dos seus ódios, das suas emoções, né, e não consegue ver a coisa de uma maneira simples, né, que são 2 horas que, né, na verdade, assim, qualquer projeto de integração pode ser muito bem defendido, pode dar muito certo. Mas o negócio é que, na realidade, não dá certo, né? A ECA não existe uma integração. A separação já existe, né? Existe uma união apenas administrativa, né? Mas, enfim, tem essa questão aí que está sendo, não sei o que vai, né? Daqui a 20 anos a gente vai ver esse depoimento, vai ver o que aconteceu, se foi criado dessa vez, ou quantos anos levou para ser criado, ou se um dia foi criado esse instituto. Fora isso, tem a possibilidade de criação do novo prédio, da construção do novo prédio, que é um assunto, né? É um assunto que foi muito difícil, está já rolando há muito tempo, e a gente está num momento muito complicado, que é um momento de troca de reitoria. Então, até que ponto a gente vai conseguir já amarrar isso? O próximo reitor vai dizer, não, fica onde está. Então, é um assunto complicado, né? A gente teve a perspectiva de uma planta muito boa, para a gente era uma planta satisfatória, porque a gente trabalhou bastante, né? Isso foi quando eu estava na chefia do departamento, a gente se debruçou sobre aquela planta, fizemos reuniões com todo mundo e tal, e apresentamos uma proposta super bacana, né? Um programa, de fato, né? Sem ser arquiteto nem nada, a gente fez, de fato, uma espécie de um programa. Hoje, por causa do processo agora, eu sei que é um programa, na época eu nem sabia. E a gente teve a nossa demanda bastante atendida, né? E o projeto inicial para a gente era bastante bom, em princípio, né? Porque eu não sou arquiteto, né? Mas pela minha avaliação era bastante bom, do departamento era muito bom. E só que não foi boa para a escola, para o resto dos departamentos, né? Então, isso tudo a gente está recomeçando do zero, novo projeto, tudo de novo,
E a gente vai ver também daqui a 20 anos, vamos ver o que aconteceu. Fora isso, mas o quê? No departamento são coisas menores, a gente está, então, chegando nos instrumentos novos, fazendo reformas pequenas, mas isso é a primeira reforma que eu participo de uma instituição pública, né? Ou de dificuldade, né? Muito difícil, né? Enfim, né? Então tem isso tudo. Fora isso, acho que é importante falar um pouco também dessa coisa o que é da aula de instrumento na universidade, né? E a gente já conversou um pouco sobre isso ontem, né? Essa coisa que se fala, né? De que o perfil de conservatório, que eu acho lamentável que as pessoas, né, coloquem a coisa dessa maneira, né? E nesse caso, eu sempre me lembro das palavras do Ney Fialkov, né, da URGS, que ele fala, um conservatório. Eu estudei no conservatório, que aliás foi onde eu estudei também, ele também estudou no NC, em Boston. Eu estudei no conservatório onde tinha gente que era colaborador do Grove, né? Qual universidade brasileira que tem alguém que é colaborador do Grove, né? Então, essa ideia de que conservatório é uma coisa menor, eu acho assim, que o que se tem que se falar de fato é que quem dá aula de instrumento tem que ser bom instrumentista, tem que saber o que está fazendo. Né? Quem dá aula de teoria tem a mesma coisa, tem que saber o que está fazendo. Né? Aquela coisa que a gente estava conversando ontem também, né, sobre essa necessidade da universidade de a gente fazer tudo, né? Tem que fazer tudo, é bobagem, a gente sabe que nem todo mundo, quer dizer, ninguém, ou praticamente ninguém, ou é muito raro que alguém faça tudo bem. As pessoas ou tocam bem, ou fazem pesquisa bem, ou dão aula bem, ou fazem duas coisas bem. Agora, você fazer tudo bem, você instrumentista, pesquisador, professor, administrador e tudo muito bem, e se você faz muito bem as 4 coisas, é pena, porque você deveria fazer uma coisa maravilhosamente bem. Né? Porque se você tem realmente talento para fazer tudo bem, então se dedica naquilo que você faz melhor, porque ali você realmente vai fazer a diferença. Eu acho também que essa coisa da pós-graduação, né, dessa necessidade de se vincular à pesquisa, à produção artística, isso aí eu acho que a gente vai chegar um dia, acho que está no futuro ainda, né, que as pessoas vão entender que a pós-graduação, certamente o princípio da pós-graduação é pesquisar, muito bem. Né? Agora, uma pós-graduação em música existe sem música? Acho que não. Né? Então, você está formando o quê? Esse pesquisador, ele escuta? Né? Ele toca alguma coisa? Né? Ele compõe? Ele é prático? Ele canta? Né? Então, até que ponto a experiência sonora é importante para ele? Né? Então, eu acho que sim, né? O músico, ele tem que estar na pós-graduação como músico, né? Não necessariamente como pesquisador. Isso são coisas diferentes, né? Então, acho que é bobagem essa coisa, porque as pessoas ficam escrevendo sobre coisas que não sabem, que não entendem, e fazem textos absolutamente desnecessários, que não servem para nada, que não acrescentam nada, né? Então, é uma questão de bom senso, simplesmente de bom senso. Né? Não quer dizer que alguém que na área é melhor do que então a produção, o livro vale mais do que a gravação, é bobagem. Tudo é importante, entendeu? Então, justamente é por isso da universidade que as pessoas estejam juntas. Né? E quem faz pesquisa bem, faz aquilo bem. Quem toca bem, faz aquilo bem. E que as coisas possam dialogar. Né? A ideia do grupo de pesquisa é isso. Que as pessoas possam trocar, cada um possa trazer aquilo que tem de bom. Né? Então, essa é bobo. Né? Assim, mostra muito a imaturidade do meio. Né? E a disputa política por poder, né, que você... A pessoa, é melhor não vai deixar o pessoal que toca, não pode, porque aí eles vão concorrer com a gente. Então, o pessoal de que toca, não, porque o pessoal da performance é todo péssimo. Não é assim, né? Tem gente péssima em todos os lugares, como tem gente boa em todos os lugares. Né? Então, acho que é, de fato, importante a gente caminhar para uma universidade que cada vez mais tenha músicos. Né? Os ingressos, né, que se faz né, que existe hoje em dia esse título de doutor, né? Que a gente sabe muito bem que na nossa área não significa necessariamente nada, né? Então tem coragem de faz o concurso daquele bando de doutor. Não aceita ninguém, porque ninguém é bom o suficiente para entrar. Né? Porque assim, na universidade brasileira tem essa coisa, você entra e você só sai daqui a 30 anos. Né? É diferente dos Estados Unidos, que você entra num lugar, aí a universidade do lado vê que você é bom, te contrata pagando 20% a mais, ou 10% a mais. Aí você vai. Aí a outra, você acaba em Nova York. Né? Você acaba em Nova York ganhando muito bem. Né? Por quê? Porque os salários são diferenciados e elas... Né? Aqui não acontece dessa maneira. Você entra na universidade e você fica 30 anos. Né? Então, você permitir que pessoas que não são bons instrumentistas, que não são bons músicos, né, entrem para a formação de um músico,
não precisa dizer, não precisa ser muito inteligente para perceber que você não é uma boa, né? Isso vocês são 30 anos de atraso até a coisa se renovar. Por isso que na Universidade Brasileira as coisas são tão lentas, são necessários 30 anos e mais um pouquinho, porque tem os adendos, né, aqueles que entraram, colocaram outras pessoas, então, né? Então são 40 anos para que haja uma renovação. E nesse aspecto, nesse momento na USP, assim, eu tenho bastante felicidade de dizer que nossos concursos são honestos, são claros, né? Os melhores ganham. Claro assim que equívocos, todo mundo é humano, né? Todo mundo, né? Mas assim, todos os concursos, né? De um tempo para cá, né? As pessoas procuram realmente classificar as melhores pessoas. E não tem mistério, né? E quem é bom vai trabalhar bem e vai ser bacana, vai ser um bom colega, vai fazer uma boa produção. Tá bom? Muito obrigado.